É gratidão em alta voz, aquilo que caracteriza os crentes mesmo nos desafios da vida. Eu quero convidar você que está no espaço de convivência a abrir a sua Bíblia, a colocar-se em pé agora, porque nós vamos ler Jonas, capítulo 2, versos 1 a 10. E depois que os irmãos daqui do auditório Pastor Rui Franco assentarem, os irmãos que deixaram aqui a plataforma, então convido também os irmãos a ficarem em pé para lermos esta oração. Algumas orações constantes na palavra de Deus me chamam a atenção, porque foram aprovadas por Deus. Eu tenho uma série de sermões cujo título é Orações aprovadas por Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Porque há certas orações que Deus não aprovou, mas há orações reveladas pelo Senhor que têm o selo de aprovação da palavra de Deus. Eu preciso aprender com estas orações. Eu preciso aprender a orar assim. Esta oração de Jonas, uma oração que se processa num ambiente incomum, no ventre de um grande animal. Isso que é exclusiva. E essa oração foi ouvida pelo Senhor. Há alguns meses, preguei acerca desta oração. Mas, irmãos, eu não fiquei satisfeito, porque há algo mais a ser dito do ponto de vista da gratidão. A marca da gratidão que caracteriza esta oração de Jonas. Portanto, leremos esta oração no capítulo 2, que diz-nos assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Podem assentar, irmãos. Recentemente, acompanhei uma matéria sobre uma pessoa que, por pouco, permaneceu viva. Ela estava num local improvável e um acidente com 2 veículos também improvável aconteceu. E ela, que deveria morrer, teve a sua vida poupada por Deus. A repórter então perguntou àquela pessoa, agora livre do aperto, o que ela gostaria de dizer às pessoas. Abriu a câmera, deu-lhe o microfone e ela disse: gratidão. Tudo que eu tenho a dizer é gratidão. Fiquei pensando, irmãos, gratidão a quem? Porque gratidão é a qualidade, a virtude, a decisão de alguém que reconhece o que outrem fez. Não é suficiente mencionar gratidão se você não sabe a quem está agradecendo. Agradecer por quê? Isso ela sabia, a vida poupada. Mas quem poupou a sua vida? O acaso? Será que era isso que dominava a mente daquela mulher? Nós, os crentes, precisamos dizer
em alto e bom som, erguer a voz e proclamar que nós somos gratos a Deus, gratidão a Deus, porque neste mundo mau, mundo do qual não devemos esperar boas e grandes coisas, pelo menos não devemos esperar frequentemente, nós temos experimentado muito da graça de Deus. Viver num mundo como este e alcançar tantos favores do Senhor como temos visto no seio do povo de Deus é razão para agradecermos muito. Desconfio que nós ainda agradecemos muito pouco ao nosso Deus. O livro de Jonas é uma narrativa que nos chama a erguer a voz em gratidão ao Deus eterno, reconhecendo o amor do Senhor e a sua providência destinada a todos os povos, mesmo aqueles que são idólatras e que o Senhor, por meio do seu povo, quer alcançar. Encontramos na saga de Jonas esta certeza. A oração de Jonas é a oração de um homem que conhecia os salmos. Os irmãos poderão comparar o verso 3 com o Salmo 42, verso 7. Jonas estava sem o livro da lei de Deus, mas o livro estava em seu coração, não estava nas mãos. Certamente ele não podia enxergar um palmo à sua frente no ventre do grande peixe, mas ele conhecia a palavra de Deus, palavra que lia, na qual meditava, e diz no ventre daquele peixe que ele orou quando estava no fundo do mar, aquilo que encontramos no Salmo 42, verso 7. Nós sabemos, Deus quis enviar Jonas a Nínive, uma grande cidade que, naquela época, reunia pelo menos 120 mil habitantes. Para os padrões da época, era uma metrópole. O Senhor quis enviar Jonas àquela cidade porque ele, gracioso como é, teria que com justiça eliminar aquela cidade por conta dos seus muitos pecados. Mas ele, amoroso, quis que o seu servo Jonas anunciasse a sua mensagem, chamando o povo de Nínive ao arrependimento, concedesse perdão. Nós sabemos que Jonas fugiu para Tarsis. A partir daí, os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele, mesmo no navio em que fugira. Ali, homens, à primeira vista incrédulos, entenderam. Existe um Deus que está nos punindo porque não há explicação para a tempestade que nos assola repentinamente. Lançaram sortes, entenderam que Jonas era o amaldiçoado daquela embarcação. Disseram a Jonas aquilo que Jonas deveria ter dito ao grupo. Aqueles homens no barco, temendo a Deus, disseram: homem, nós te rogamos para que não pereçamos. Diga o que você fez. Segundo a palavra de Deus, Jonas mesmo disse, capítulo 1, verso 12: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Irmãos, me toca o temor que havia no coração desses homens pelo Deus de Jonas, porque eles oraram. Jonas 1,14. Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e o Senhor não nos culpe, porque nós não fizemos coisa alguma. Não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Só depois de orarem é que pegaram Jonas e o lançaram no mar. Imediatamente a fúria do mar cessou, e diz a palavra de Deus que estes homens em extremo temeram ao Senhor, e eles mesmos, de origem idólatra, resolveram sacrificar ao Deus verdadeiro e fizeram votos. Incrível como até quando Jonas desobedece a Deus, Deus soberanamente faz com que ele alcance vidas, mesmo calado, mesmo omisso, mesmo pecaminoso. Deus disse: Jonas, eu quero usar você para que vidas sejam alcançadas. Então, depois de alcançar vidas no navio, Jonas é lançado ao mar. Deus puniu Jonas fazendo
chegar ao fundo do mar, depois ao ventre de um grande peixe, quando ele fez então uma oração. Imagine você, Jonas, no fundo do mar, entendendo que a sua vida chegara ao fim, e de repente uma agitação incomum, e ele não entende bem o que está acontecendo, até que ele percebe, fora salvo, ele estava vivo. E então orou ao seu Deus, Jonas 2:1, e no verso 2 ele começa a falar da sua angústia, começa a agradecer a Deus em meio a toda aquela tribulação. Spurgeon, comentando esse texto, diz o seguinte: se você ler toda a oração, você verá que quase toda ela é uma ação de graças. E a melhor oração do mundo é aquela que é cheia de gratidão. A melhor oração do mundo é aquela que é cheia de gratidão. Nessa manhã, meu irmão, pela palavra de Deus, eu quero te conclamar a erguer a sua voz e agradecer ao Senhor, como Jonas precisou fazer depois do livramento operado pelo Senhor. Você deve agradecer a Deus. Atenção, você está numa igreja bíblica. Pela graça de Deus, você frequenta uma igreja em que você ouvirá isso aqui. Você não ouvirá facilmente em qualquer ambiente religioso em nossos dias isso. Você somente ouvirá porque Deus te abençoou com a oportunidade de frequentar uma igreja bíblica. Agradeça a Deus pelas tribulações. Amém. Só pela fé. Eu sei que não é fácil dizer isso. Deus nos tem dado pelo seu Santo Espírito o dom da fé, a capacidade de crer. É somente pela fé que um cristão é capaz de, obedecendo a palavra de Deus, dizer: Senhor, eu ergo a minha voz e te agradeço pelas tribulações que tenho enfrentado. O mesmo Spurgeon escreveu num dos seus livros de devocionais, pastor que marcou a história dos evangélicos, pastor batista do século XIX, Spurgeon disse o seguinte: as estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro, quando não podem ser discernidas do topo de um monte. Assim também, muitas coisas são aprendidas na adversidade. A sua oração deve contemplar a gratidão a Deus pela tribulação. Jonas estava vivo, você está vivo. A tribulação no sistema digestivo ou digestório, como se diz atualmente, daquele animal, Jonas, na verdade, irmãos, estava salvo do afogamento. Aquela tribulação fora constituída por Deus como solução para a tribulação anterior. O Senhor salvou Jonas, por isso ele ora: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Jonas está dizendo: eu estava no fundo do mar. Do ventre do grande peixe, ele diz: agora está melhor a minha situação, porque outrora eu estive no ventre do oceano. E ali eu gritei, e tu me ouviste a voz. Agradeça a Deus, meu irmão, porque na tribulação você pode clamar. E você pode clamar porque você conhece o Senhor. Você não foi vitimado pela propaganda do ateísmo. Você não é um pobre desgraçado vivendo como se fosse obra do acaso. A tribulação nos permite abrir a boca e com toda a convicção clamar àquele que tudo pode. Isso é uma bênção num mundo que nos chama à incredulidade, num mundo que tenta nos dizer que não temos certeza da nossa origem, sequer do nosso gênero. É nesse mundo que numa tribulação poder clamar a Deus, isso se constitui em grande bênção. Clame a Deus nas tribulações. Agradeça ao Senhor, porque na tribulação você pode experimentar crescimento na fé. Jonas diz no verso 3: foi o Senhor quem me lançou no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas. Como eu disse, Jonas conhecia o Deus da palavra, conhecia as Escrituras. O que ele pregaria amando do Senhor, se não a palavra do Senhor? No Salmo 42, verso 7, está escrito
que ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas nos lembra que nós devemos agradecer a Deus pelas tribulações. Seja sincero, seja sincera. Lembre-se bem, quando naquele intervalo agonizante da realização do exame até o recebimento do laudo, você orou ou não orou muito? Eu orei. Seja honesto, seja honesta. Naquele instante da crise anunciada na empresa, até a confirmação de que o seu emprego permaneceria com você, você orou ou não orou? Naquele momento em que você soube que estava grávida, minha irmã, até o dia em que pegou os seus filhos no braço, ou o seu filho nos braços, orou ou não orou? Irmãos, pela fé, e somente pela fé, nós podemos reconhecer que devemos agradecer a Deus pelas tribulações. Nós somos assim. Em meio à tribulação, crescemos na dependência de Deus. Quando todas as portas que homens podem abrir estão fechadas, nós batemos a porta de Deus, que somente Ele pode abrir. Agradeça a Deus pelas respostas às orações. É uma bênção saber que você é ouvido por Deus, mesmo quando a resposta dele é não, ou agora não. Espere. O Deus de toda a terra, o Senhor de todas as coisas te ouve. Agradeça a Deus porque você pode orar. Você é amado de tal modo que Deus te ouve e te responde. Jonas diz: gritei e tu me ouviste a voz. Eu sei que você será tentado a pensar que Deus não está te ouvindo. Aceite o meu conselho. Peça a Deus que trabalhe em sua memória para que você recorde as muitas respostas de oração dele. Faça isso. Você está diante de um tremendo desafio, de uma causa dificílima. Comece a contar como hino, uma a uma, as bênçãos do Senhor, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Faça isso. Comece a rememorar. E você verá que a sua memória te dirá: você está enganado nesse momento ao acreditar que o Senhor não está te ouvindo. Ele te ouviu tantas vezes. Aquelas orações que somente você e Deus conhecia, mais ninguém. A intervenção. Foi ou não foi Deus quem interveio? A intervenção foi casual? Você orou ao Senhor, você falou com Ele. Ninguém, absolutamente ninguém sabia. Quem te respondeu? Meu irmão, conte as bênçãos. Você se fortalecerá para perseverar em oração. Agradeça a Deus porque você tem sim como mencionar as muitas respostas às suas orações. Continue agradecendo ao Senhor, erga a sua voz. Agradeça a Deus pela esperança que há no seu coração, sim. Jonas faz isso. No verso 4, encontramos Jonas dizendo: Senhor, porventura tornarei a ver o teu santo templo? Esperança. É alguém que recorda as bênçãos do passado. Eu já estive em tua casa. Eu já estive entre aqueles que te louvam. Eu já estive na reunião solene daqueles que glorificam o teu nome e recordam as tuas bênçãos. Voltarei, Senhor, a ver isso. O Senhor me permitirá sair desse aperto em que estou. Voltarei a viver normalmente, poderei subir a Jerusalém em tua casa e te adorar. Esperança do coração, irmãos. É quando um crente no hospital diz: Senhor, me permita voltar à minha casa, à minha igreja. Me permita, Senhor, voltar. Outro dia eu ouvi isso de um irmão a quem visitei no hospital. A comer frutas, a beber água. Nós devemos agradecer a Deus quando a esperança não se vai do coração, porque então começamos a desejar as bênçãos futuras. Sim, irmãos, no retrovisor
reconhecemos todas as bênçãos do passado, mas no para-brisa da vida cristã, pela fé enxergamos as bênçãos que virão, porque o Senhor não muda, Ele é abençoador. Agradeça a Deus pelas vitórias alcançadas. E aqui está um dos testes da fé. Lembrem-se dos leprosos curados pelo Senhor Jesus. Dos 10, quantos voltaram para agradecer? 1. Nós somos assim, irmãos. Por vezes nos encantamos mais com as bênçãos de Deus do que com Deus de toda a bênção. É preciso agradecer ao Senhor por cada vitória alcançada. Eu visitei um diácono muito querido da minha antiga igreja, depois dele ter passado por um procedimento para desobstruir as vias urinárias. Esse irmão, um crente genuíno, um irmão muito amado, muito querido, me disse, como ele repetiu para a igreja, eu me sinto à vontade para falar. Ele já publicou isso. Isso está na internet. Ele me disse no quarto do hospital: pastor, acredite, eu agradeci a Deus quando urinei nessa manhã. E aí ele disse, eu pedi perdão ao Senhor porque a vida inteira, quando a bexiga apertou, eu pude fazer xixi. E eu nunca percebi a bênção que é. Até que eu estive aflito, com a minha bexiga cheia, e corri para o hospital. Parecia que ela iria estourar, eu estava muito mal. Fui medicado, fui auxiliado. E ele disse que, enquanto estava no sanitário urinando, as lágrimas escorriam, dizendo: Senhor, muito obrigado por isso. Irmãos, isso é cristão. Agradecer a Deus por cada vitória alcançada. Jonas diz isso. Jonas viu a morte, porque ele disse que as águas cercaram até a alma dele. O abismo rodeou. Jonas já estava vendo o Seol. E aqui ele traz uma informação importante. As algas se enrolaram na minha cabeça. Animais marinhos, quando doentes, costumam comer algas para se livrarem das suas enfermidades. Os biólogos dizem que esse é o grande recurso, por exemplo, para dores no estômago. Jonas diz isso. No mar e no ventre do peixe, ele viu as algas cercando a cabeça dele, se enrolaram na cabeça dele. Ele foi até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra escorreram sobre ele. E no verso 6 ele diz: o Senhor fez subir da sepultura a minha vida. Eu já estava morto, Senhor. Jonas já tinha entregue a sua vida nas mãos de Deus. O que ele diz nessa oração no ventre do peixe é: eu estava morto e o Senhor me trouxe a vida de volta. É a gratidão pela vitória alcançada. Deus livrou a alma dele. É a oportunidade que você tem ao erguer a voz e agradecer, de reafirmar a sua fé em Deus. Veja que o Senhor ordenou no verso 10 ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Agradecer a Deus pelo vômito de um animal. Sim, ele precisou agradecer. Agradeça a Deus por cada vitória alcançada. Eu iniciei este culto falando de vitórias, no plural mesmo, desta igreja. As maiores vidas alcançadas, a mensagem do Evangelho semeada, e aquelas secundárias, as obras que são tão necessárias para continuarmos recebendo pessoas, aquilo que parecia-nos impossível, a compra de um imóvel tão valioso. Tudo isso deve nos levar a agradecer ao Senhor. É cristão render graças ao Senhor. Erga a sua voz e agradeça, meu irmão. Faça isso. Enquanto você faz isso, o seu testemunho é compartilhado com muita gente. As pessoas precisam saber da sua experiência com Deus. Verso 7, Jonas diz: quando eu estava desfalecendo, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Erga a sua voz e fale das bênçãos de Deus sobre sua vida e sua família. Nós temos muitos motivos para dar vazão ao pessimismo.
Nós estamos cercados de crise. Crise moral, econômica, política, social, familiar. Crise por todo lado. Crentes em Jesus, ao abrirem a boca, podem testemunhar da existência de um Deus poderoso que nos sustenta no deserto. Não é isso que a palavra de Deus diz? Caminhando no deserto, o Senhor providencia coluna de nuvens durante o dia, coluna de fogo à noite, maná, codornizes, água, até mesmo da rocha. É preciso erguer a voz e testemunhar das nossas experiências com o Senhor. Isso se constitui em meio de evangelização. No verso 8, Jonas diz: quem se entrega à idolatria, quem confia em ídolos. Ídolos que são vaidade, que não existem. Abandonam o único que é misericordioso, o único que pode ouvir. Quando um crente ora ao Senhor, ele está dizendo a quem o ouve: existe um Deus que ouve orações. Ore, meu irmão, erga a voz e agradeça ao Senhor. E nós temos muitos motivos de gratidão a Deus. É tempo de falar. É necessário reler o verso 9, o clímax dessa oração. Observe aí em sua Bíblia. Depois que Jonas descreve o seu estado de tristeza, as ruínas em que se metera, a falência da idolatria, Jonas, então, utilizando o texto bíblico de uma conjunção adversativa, muda o cenário e diz: mas eu farei diferente agora. Eu não farei como os idólatras que clamam a quem nada pode fazer, aos ídolos. Eu não farei como um ingrato que é abençoado por Deus e não agradece. Eu agora que me refiz com o Senhor, eu agora que fui ouvido por Ele em oração, eu quero erguer a voz em agradecimento. Quero fazer aquilo que os meus companheiros de embarcação fizeram: oferecer ao Senhor sacrifício, pagar os meus votos ao Senhor. Somente ao Senhor pertence a salvação. Louvado seja o nome dEle. Ao Senhor pertence a salvação. Que declaração breve e profunda. Quem poderia livrar Jonas como fez o Senhor? Ao Senhor pertence o meu livramento. A resposta do Senhor, irmãos, é entusiasmante. Jonas responde dizendo: o Senhor responde a Jonas dizendo: Jonas, eu te colocarei no meu prumo de novo. O peixe te mandará para a terra, você pregará aos ninivitas, eles se arrependerão, você até ficará chateado. Mas o meu propósito se cumprirá, porque como eu não terei compaixão de um povo como o povo ninivita, 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E é tão belo, irmãos, o verso que finaliza o livro de Jonas, porque diz que o Senhor se importa com toda a criação que geme pela intervenção de Deus. O capítulo 2 é encerrado o Senhor dizendo: Jonas, ao destruir Nínive, eu terei que destruir os animais. Eu amo também os animais que são minha criação. Você aí que gosta dos seus animais, não idolatre não, mas ame, porque Deus também ama. O Senhor respondeu a Jonas: era hora então de cultuar a Deus. Para nós é hora de adorar a Deus. Todos precisam saber, meu irmão, seja grato ao Senhor. A minha oração é que nessa manhã você saia daqui revisando a sua vida, a sua postura diante de Deus, e que você decida no poder do Espírito Santo diferenciar-se dos incrédulos, agradecendo a Deus. É coisa de incrédulo murmurar, lidar com os cenários mais pessimistas, porque o incrédulo não confia na intervenção de Deus. O incrédulo tem dificuldade em admitir a existência do milagre. O incrédulo prefere confiar em homens do que em Deus.
Você que é crente precisa diferenciar-se do incrédulo, erguendo a sua voz e agradecendo, dizendo: o Senhor interveio em minha vida. Você precisa dizer: o Senhor ouviu a oração. Você precisa crer que Deus tudo pode, meu irmão. Você não deve se entregar à vaidade, à tristeza do desespero, à vulgaridade do desespero. Para um cristão, o desespero é vulgar. Como desesperar-se se você confia naquele que tudo pode? Por que desesperar-se se Deus existe e te vê? Por isso digo que é vulgar para o cristão o desespero. O cristão sofre. O cristão fica apreensivo. Mas desesperar-se não é para o crente. Para o crente é lançar-se ao Senhor em oração. Trocar a ansiedade pela oração. O ensino do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é que nós devemos orar ao Senhor, suplicar com gratidão. Todas as nossas necessidades devem ser apresentadas diante de Deus em oração, súplica e com ações de graças. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Você não suportaria ouvir isso se não fosse crente em Jesus. Porque então, como faria alguém sem fé para confiar em Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você é crente. Então seja grato. Seja grata, minha irmã. Erga a sua voz e agradeça ao Senhor. Todos precisam saber. Que Deus, pois, nos ajude a sair daqui nessa manhã, abrindo a boca e agradecendo ao Senhor por todas as coisas. O Senhor é sempre bondoso. Louvado seja o nome dele.